Eu vivo em Portugal há 8 anos. 8 anos completos agora, no dia 25 de novembro de 2025. E ao longo desse tempo eu ouvi muita gente falar sobre esse país. Ouvi pessoas que ainda estão aqui, ouvi pessoas que já foram embora, ouvi pessoas que falam muito bem e outras que falam muito mal. E sempre que esse assunto aparece, uma coisa me chama mais a atenção. E o que me chama mais a atenção é que a maioria das pessoas que já não estão aqui falam muito mal de Portugal. De modo geral, dizem que o país não presta, que o salário é muito baixo, que os portugueses são mal educados, fechados, racistas. E eu, honestamente, eu não concordo com isso. Mas vamos colocar os pingos nos is. Primeiramente, Portugal realmente tem salários muito baixos. Isso é um fato, não tem como negar. Principalmente para quem vive com salário mínimo, que é o meu caso. Mas salários por si só não define se um país presta ou não, saca? Desculpa, mas pensar assim chega a ser medíocre. Porque se fosse só sobre dinheiro, talvez eu também já tivesse ido embora, para ser sincero. E a verdade é que eu não fiquei rico aqui, financeiramente falando, mas eu construí uma vida aqui. Eu tenho um bom trabalho, tenho um bom carro, tenho meu apartamento próprio, eu me casei aqui, o meu filho nasceu aqui, eu construí uma vida aqui. E isso tudo não aconteceu apesar de Portugal. Isso tudo aconteceu em Portugal. Mesmo não sendo ainda rico financeiramente, como eu já falei, eu me considero rico de vida, mano. Do que adianta você ter muito dinheiro e não ter vida, sabe? Não ter família, não ter saúde. E se eu tivesse ficado no Brasil, talvez eu não tivesse conseguido construir isso da mesma forma. Não porque o Brasil seja pior ou melhor, não irei entrar em debate em relação a isso, porque cada país oferece coisas diferentes e cobra coisas diferentes, entende? Esse é o primeiro ponto no qual eu não concordo com essas pessoas que dizem que Portugal não presta. O segundo ponto, agora falando sobre os portugueses, eu não acho que eles sejam isso tudo que dizem por aí. O que eu vejo, na maioria das vezes, porque há exceções, claro, é que não se trata de serem mal educados ou racistas, e sim que seja uma, sei lá, uma questão de respeito. Assim como qualquer país, mas eu acho que em Portugal isso acaba sendo mais forte. Portugal tem uma cultura própria, um jeito próprio de falar, de viver, de relacionar. E somos nós que temos que nos adaptar a eles e não eles a nós que estamos aqui, de certa forma, invadindo. E quando nós, imigrantes, escolhemos imigrar, seja para onde for, existe também um dever. O dever de nos adaptarmos ao país que nos recebe, como eu já me referi aqui. Nos adaptarmos à cultura que já existe ali. E eu sou a prova viva de que, fazendo isso ao longo desses 8 anos, eu nunca me senti desrespeitado por ser imigrante. Muito pelo contrário, muito bem recebido pelo meu ciclo social de amigos e conhecidos portugueses, sempre fui desde o início. Claro que sempre há um menos bom, né? Óbvio, mas a gente não pode misturar uma árvore com a floresta. Mas por outro lado, eu sempre tentei respeitar, ouvir mais, entender como as coisas funcionam. Então, diante disso tudo, quando eu ouço alguém dizer que Portugal não presta, eu não consigo e nem posso concordar. Porque na maioria das vezes, o problema não é o país, mas sim o momento, a expectativa, a mentalidade com que vieram, ou até mesmo a própria pessoa seja problemática, e o que não falta no mundo são pessoas problemáticas. E para essas pessoas é mais fácil terceirizar culpas do que assumir o próprio fracasso, eu posso dizer. De forma resumida, acho que o problema real possa estar no desencontro entre expectativas e realidade, saca? Portugal não é perfeito. Na verdade, nenhum lugar é. Mas para mim, foi aqui que a vida aconteceu e ainda tem acontecido e tenho certeza que coisas melhores ainda irão acontecer. Mas eu acho que o ponto mais alto dessa reflexão seria que talvez o problema não seja onde estamos, mas sim como chegamos naquele lugar.